Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Evangélica da Paz, situado na rua Silva Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Esse quem vos fala é o pastor Jefferson. Nesta manhã vamos meditar sobre o tema a provisão de Deus em tempos difíceis. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que a Tua palavra, meu Deus, nos traga sabedoria espiritual nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus, amém. O texto bíblico se encontra em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 15. Êxodo 16, do versículo 1 ao versículo 15. Versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio do deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês, segundo depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até se fartar. Porque nos tendes tirado para que esse deserto, para matar de fome e toda a multidão. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se ainda em minha lei ou não. Versículo 5. E acontecera ao sexto dia que prepararam o que comeram, e será o dobro do que lhe colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouvi as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos para murmurares contra vós? 8. E disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão se fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Porque murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações são como contra nós, mas sim contra o Senhor. Versículo 9. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para mim, para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as tardes comereis carne, e pela manhã os fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram com codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E acontecendo-se o orvalho caindo, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disseram-lhe, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Versículo 16, 2.
murmurou contra Moisés. Aqui nos diz que os israelitas reclamavam de Moisés e de Deus pela terceira vez. Apesar de tudo que Deus fizera por eles, perderam rapidamente a fé na sua bondade e na sabedoria e na sua vontade para a vida deles. Paulo adverte os crentes do Novo Testamento para que não seguirem os exemplos de Israel. Quando entre nós surgirem problemas graves, devemos, em vez de acusar a Deus e negligenciar a falta de entregar em nossos caminhos, e pedirem humildemente ajuda e orientação na resolução dos problemas e confiar nele para agir em nosso favor. Ou seja, devemos confiar em Jesus em meio às aflições. No versículo 4 diz: pão dos céus. Este pão dos céus é chamado de maná. No versículo 31, era um alimento especial enviado milagrosamente por Deus para alimentar o povo após êxodo do Egito. Era uma substância branca semelhante à geada, formando frocos miúdos com sabor de mel. O suprimento do maná cessou ao entrar em Israel, na terra prometida. A partir de então, passaram a consumir outros alimentos da nova terra. O maná era um tipo de Jesus Cristo, que, com o verdadeiro pão do céu, concede-nos a vida eterna. No versículo 4 ainda diz: se ainda em minha lei o povo recebeu instruções precisas no tocante ao pão do céu, os quais objetivavam averiguar a disposição de Israel de confiar em Deus e obedecer-lhe. De igual modo, Deus às vezes evoca circunstâncias sobre nossa vida, de tal modo que a nossa fé e nossa lealdade para com Ele sejam provadas. Em 1 João 2,17 diz: e o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Igreja de Jesus Cristo é o farol do mundo, em trevas e decaído. Estamos vivendo em um mundo em crise. Vivemos em um país em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Nós sabemos, não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção e provisão do cuidado do Pai Celeste. A provisão divina em um mundo caótico. A provisão de Deus no deserto. Temos um Deus que supre as nossas necessidades. Durante 40 anos o Senhor supriu o seu povo no deserto. Todos os dias, com exceção do sábado, os israelitas recebiam o maná e codornizes para seu sustento. A provisão era diária. Não faltou água, alimento, roupa, calçado, até um dia que chegaram à terra prometida. Então Deus, Ele supriu o povo de Israel com água, alimento, roupa, calçados. Porém, no meio do povo de Deus sempre há pessoas incrédulas e murmuradoras. Os israelitas não demonstraram gratidão pela provisão divina. Diante de alguma dificuldade, logo murmuravam e reclamavam de Deus. Qual tem sido a atitude diante das crises?
A provisão de Deus para Elias em Querite. Certo dia Elias profetizou para o rei de Acabe, dizendo: não chovereis por um bom período de tempo. Acabe sabia que a chuva ia mexer com a economia do seu povo. Haveria um período de difícil de escassez. Então Deus mandou que o profeta Elias se escondesse junto a Querite de Querite, ribeiro de Querite. Elias respondeu a Deus. A obediência nos faz experimentar a provisão de Deus. Quem está em desobediência dificilmente desfrutará da provisão divina. O servo do Senhor bebia das águas do ribeiro e a cada manhã comia da comida que os corvos lhe traziam. Elias experimentou a provisão de Deus. Vamos ver isso em 1 Reis 17. 1 Reis 17, do 1 ao 6. Então Elias, o presbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e a descer que receberá do ribeiro, eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebiam do ribeiro. E sucedeu que passaram dias, e o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. No versículo 1 diz: nem orvalho nem chuva haverá. Elias, na qualidade de mensageiro de Deus, pronunciou uma palavra de juízo da parte do Senhor contra a nação rebelde de Israel. Deus ia reter a chuva durante 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Esse juízo humilhava a Baal, pois seus adoradores criam que ele confrontava a chuva e que era responsável pela abundância nas colheitas, o que era responsável pela abundância das colheitas. O Novo Testamento declara que essa seca em Israel resultou nas ferventes orações de Elias. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus sustentou Elias junto ao ribeiro de Querite, porque esse profeta tomara posição firme ao lado de Deus contra os apostasia do povo. Assim como Elias sustentou a luta pela causa de Deus, o Senhor cuidaria agora da sua causa, isto é, da sua subsistência. Versículo 7. E o ribeiro se secou. Quando o ribeiro se secou, Deus dirigiu Elias a ir a uma terra pagã, habitada por adoradores de Baal. E ali Deus sustentou através de uma viúva pobre. Tal experiência reforçou ainda mais a confiança que Elias tinha da providência divina. Às vezes não surgem adversidades, mesmo quando estamos na vontade de Deus. Em meio às experiências desse tipo, Deus poderá nos reassistir em uma maneira diferente e maravilhosa, além do que podemos esperar. Então ali Deus, naqueles 3 anos e meio de chuva, de
de ausência de chuva, havia seca na terra. E Deus ali, ele supriu as necessidades de Elias com água e com alimento. A provisão de Deus para Elias em Serepta. Elias não podia aparecer publicamente, pois Acabe estava à sua procura. Depois que o riacho de Querite secou, Deus ordenou que o seu profeta se dirigisse ao de Serepta. Perto dos portões da cidade, ele encontrou uma viúva que recolhia gravetos. Como no ribeiro de Querite, a provisão de Deus veio de forma inusitada. Deus havia utilizado corvos para alimentar o profeta. Agora uma viúva deveria cuidar de Elias. Em geral, as viúvas dependiam dos seus filhos e parentes para sua sobrevivência. Ao chegar à casa da viúva, Elias lhe pede água e pão. A mulher respondeu que não tinha pão. Em sua casa havia apenas um punhado de farinha e um punhado de azeite. Então o profeta desafia aquela mulher a assar primeiro o pão para ele. A mulher acreditou na palavra do profeta. Para ver a provisão divina é preciso crer. A provisão de Deus veio para Elias e para a viúva que o acolheu. A farinha e o azeite da mulher não se acabaram até o dia em que as chuvas voltaram a cair. Isto está em 1 Reis 17, do 8 ao 16. Primeira Reis 17, do 8 ao 16. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ela se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, aparentemente apanhando lenha, e ele chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, que numa vasilha um pouco de água que beba. Versículo 11. E indo ela a buscá-la, ele chamou e disse-lhe: traz-me agora também um bocado de pão na sua mão. 12. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo não tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e eu vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temais, vai e faze conforme a tua palavra, porque fazer isso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-no para fora, depois para que ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele, e a casa em muitos dias. E da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara ao ministério de Elias. Então nós vemos aqui mais um milagre da provisão de Deus. A provisão de Deus em tempos difíceis. Satanás é o Deus desse século. Ele é o responsável pelas diferentes tragédias que assolam a humanidade. Um mundo caótico. O mundo jaz do maligno. João, apóstolo de Jesus Cristo, declarou o qual é a situação deste mundo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Satanás é o Deus desse século. Ele é o responsável pelo
diferentes tragédias que assolam a humanidade. Muitos podem dizer que as tragédias e as crises são resultado apenas da ação do homem, mas não podemos nos esquecer que Satanás usa os homens para matar, roubar e destruir. João 10:10. O diabo vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O mundo globalizado. Com certeza você já deve ter ouvido falar a respeito da globalização, mas sabe o que significa? Existem vários conceitos para definir esse termo. Vejamos o conceito segundo o dicionário House. Ato ou efeito de globalização, espécie de mercado financeiro mundial, criado a partir da união do mercado e de diferentes países e da quebra de fronteiras entre esses mercados. A ideia de globalização surgiu da consolidação do sistema de capitalização e de seus objetivos e a patronização desses valores. Tempo de mudança. Ao longo da história, a humanidade experimentou diferentes transformações na área técnica, científica, econômica e social. Essas mudanças acabaram trazendo crises de ordem social, econômica e política. A era moderna foi marcada pelos avanços do conhecimento científico, pelo evento das indústrias, pela predominância da alta ideológica, especialmente pela expansão da fé cristã, como também pela proliferação de seitas e de religiões orientais. Na atualidade temos experimentado o progresso científico e tecnológico, mas também crises econômicas e éticas sem precedentes. O apóstolo Paulo profeticamente falou a respeito desses tempos, referindo-se a eles como trabalhosos e difíceis. Vamos agora meditar em alguns versículos. Efésios 3:20. O poder abundante de Deus em meio a um mundo em crise. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Muito mais abundantemente, além, ou seja, Deus fará por nós não apenas mais do que pedimos e desejamos em oração, como também mais do que nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é consolidada ao grau da sua presença, poder, grau, Espírito Santo em nossa vida. Deus suprirá todas as coisas em meio ao mundo em crise. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, em glória por Jesus Cristo. Suprirá todas as nossas necessidades. Paulo enfatiza o cuidado amoroso de Deus, Pai, pelos nossos filhos, pelos seus filhos. Ele suprirá todas as nossas necessidades, materiais e espirituais. Creia que Deus vai suprir toda a sua necessidade material e espiritual. À medida que as apresentamos diante dele, o suprimento das nossas necessidades vem por Cristo Jesus. Somente em união com Cristo e na comunhão com Ele é que podemos experimentar o provimento da parte de Deus.
entre as muitas promessas das Escrituras que, com fé, esperança e encorajamento ao povo de Deus, no tocante ao seu cuidado, provisão, socorro. Então Deus suprirá todas as nossas necessidades. Conclusão. Mesmo vivendo em um mundo em crise, podemos contar com a provisão de Deus. Vivemos neste mundo, mas não podemos concordar com ele em sua maneira de pensar. Temos que priorizar e manter sempre o fundamento do Evangelho que recebemos. Para terminar aqui, vamos ler em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo aqui escrevendo aos crentes de Roma, Paulo deixa subentender várias coisas nesse versículo. Primeira, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau. Ou seja, o sistema desse mundo é mau e está sob o controle de Satanás. 2. Devemos resistir a todas as formas prevalecentes e populares de proceder deste mundo. Em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões juntos da palavra de Deus por amor a Cristo. 3. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo, e não ceder a vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos, visando o poder, a inveja, o ódio, a vingança, a impureza, a linguagem imunda, diversões ímpias, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Devemos conformar nossa mente à maneira de Deus pensar, mediante a leitura da palavra de Deus e da sua meditação. Ou seja, através da leitura da palavra de Deus e da meditação, a nossa mente é moldada conforme a palavra de Deus. Devemos permitir que os nossos planos, alvos e as aspirações sejam determinadas pelas verdades celestiais, eternas, e não por esse século mau, profano e passageiro. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, meu Deus, vivemos em um mundo em crise, Senhor Jesus, mas nós vemos na Tua Palavra que durante 3 anos e meio Deus supriu Elias ali naquela seca que houve em Israel. Deus supriu Elias ali, mandando corvos, levando carne, e ele bebeu água do ribeiro de Querite. Meu Deus e meu Pai, o Senhor nos supre nos momentos de crise, Senhor, meu Deus. Meu Deus, a Tua Palavra ainda nos diz, Senhor, meu Deus, e não conformeis com este mundo, Senhor Jesus. Nós não podemos nos conformar, Senhor, com a maneira de viver deste mundo, Senhor, porque vivemos num mundo mau, meu Deus, mas a nossa mente é transformada, a nossa mente é renovada através da leitura da Palavra de Deus, através da comunhão com Deus, através de o viver com Deus. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, meu Deus, a Igreja Evangélica da Paz, abençoa, Senhor, meu Deus, os pastores, os presbíteros, diáconos, abençoa as crianças, os jovens, abençoa as servas de Deus, abençoa, meu Deus,
todos que trabalham, Senhor, na tua obra, Senhor, meu Deus, que labutam, Senhor Jesus, abençoa a todos, Senhor, meu Deus, visita, Senhor, os irmãos que estão enfermos, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor que cura, Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz que o Senhor não veio para os sãos, mas veio para os doentes, meu Deus. Por isso, meu Deus, cura essa pessoa que está enferma neste momento, essa pessoa que está na sua casa, em seu trabalho. Senhor Jesus, vai de encontro a essa pessoa nesse instante, Senhor, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, amém, e fique com Deus.